Uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em março e abril mostra que os casos de depressão aumentaram em 50% durante a quarentena por conta da Covid-19. Ainda segundo o estudo, a ansiedade e o estresse aumentaram em 80% neste mesmo período, fatores que podem levar à prática da autolesão e que já preocupam especialistas. Esse é o nosso assunto de hoje. Está no ar o Educação. Meus convidados são o mestre em psicologia da USP, Lucas dos Santos Lotério, a neuropsicopedagoga Danusa Cunha e a psiquiatra e professora da PUC-Rio, Emanuela Novello Halabi. Muito bem-vindos ao programa. A gente vai falar de um tema muito denso, mas um tema que tem que ser discutido, por isso mesmo, por ele ser denso. E queria começar falando dessa preocupação, né? Eu iniciei o programa dizendo que os especialistas, e vocês são 3 especialistas, estão preocupados com o aumento da autolesão. Por quê? Eu queria que vocês detalhassem um pouquinho mais essa preocupação de vocês, porque a gente ainda não tem as pesquisas aí, né? A gente está começando ainda, engatinhando, é um período que a gente ainda está vivendo, então todo mundo compreende isso. Mas já dá, pelo que vocês trazem para a gente, já dá para ter algumas preocupações aí. Olá, como vai, gente? Tudo bem? Eu acho importante, assim, a gente colocar, né, iniciar falando que nesse período da pandemia realmente tem havido um aumento muito grande nos quadros de depressão, de ansiedade, aumento de quadros psicóticos e, obviamente, a gente tem essa frequência maior desse comportamento da automutilação, né, que eu acho mais interessante até a gente colocar como autolesão, né, porque não é só o comportamento da mutilação, são várias coisas que englobam esse comportamento. Então, assim, com o aumento do estresse, da ansiedade, da tristeza, do sofrimento, né? Esse comportamento de flagelação, da autoflagelação, fazer mal para si mesmo, né? Para tentar suprir esse sofrimento, tentar suprimir o sofrimento, tem acontecido com mais frequência. Então, isso tem se mostrado mais presente no nosso dia a dia e tem se mostrado um grande estresse para nós também, né? Porque a quantidade de casos tem aumentado bastante. Você também percebe isso, Danusa, no seu fazer? Claro que agora com a questão da distância, né? Existe também isso, acho que fica mais difícil para os profissionais de educação detectarem isso, essa mudança. Mas já dá para falar alguma coisa aí pela sua área, você que é neuropsicopedagoga? Olha só, o que a gente observa, né, a preocupação dos educadores sim estão com essa preocupação, estão orientando famílias. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu atendo toda a rede estadual, trabalho com a saúde do servidor, no programa Prazer, e o que a gente observa e vem conversando com os professores é sobre como orientar esses pais a perceber pequenos nuances. A gente sabe que tanto a infância quanto a adolescência tem diferentes transformações, tanto física quanto emocionais, quanto questões comportamentais, e coisas simples, muitas vezes, como uma desmotivação, uma falta de atenção, questões exageradas, como o não participar de algumas ações da própria família, ou a não entrega das atividades escolares, a ausência na participação online das atividades, pode não configurar uma autolesão, uma questão mais grave, mas pode ser um indício. Então, é bom sim estarmos atentos, e a gente percebe a preocupação dos professores acompanhando esses alunos, mesmo de forma remota. E agora, nesse momento, a gente está se preparando e nos organizando para podermos retornar logo ali na frente também. Então, também tem outras preocupações. E agora, esse retorno, eu fiquei tanto tempo em casa, com uma rotina que eu já me adaptei, e agora eu vou ter que modificar isso de novo. Então, Certo. também gera toda uma ansiedade, uma preocupação. Vamos começar com essas definições, eu acho importante, porque, por exemplo, a Manuela falou, eu gosto mais de autolesão. Eu comecei, inclusive, o programa falando em autolesão.
exatamente para ampliar, porque a gente já tinha conversado aqui antes, o programa Educação sempre começa antes da gente gravar. Então a gente sempre leva um papo, eu sempre converso com os especialistas e eles estavam exatamente explicando isso para mim, porque eu estava falando automutilação, e eles falaram, não, Daniela, autolesão é melhor porque abrange, é mais amplo. E aí nesse sentido eu queria que Lucas começasse falando um pouquinho a respeito e que vocês complementassem também essa ideia, para o pessoal entender o que significa essa autolesão. Obrigado por estar aqui, prazer imenso. E, de fato, é legal a gente falar em autolesão porque abrange um rol maior de comportamentos, de atitudes, né? Quando a gente pensa em automutilação, a gente está pensando em alguém que pega um objeto cortante e faz um corte, faz um furo e deixa sangrar o corpo, ou se bate, coisas desse tipo. Quando a gente pensa em autolesão, a gente está tentando abranger um rol de comportamentos que são prejudiciais, mas que não necessariamente vão passar pela questão do flagelamento, né, de se mutilar. A gente estava conversando um pouquinho antes, a Danusa já inclusive deu exemplos muito legais, como, por exemplo, falta de cuidado com a higiene pessoal, falta de cuidado até com compromissos pessoais, familiares, né, escolares, né, que são coisas muito básicas, principalmente na infância, na adolescência, na juventude, podem acabar, se muito exacerbados, se mostrar comportamentos autolesivos. Né? Eu não sei nem se é essa configuração, autolesivos, mas enfim, que proporcionam uma autolesão. O que eu achei interessante essa questão de vocês falarem que a autolesão também é o não cuidar do corpo, né? Não tomar banho, enfim, não cuidar de si. Realmente, se a gente parar para pensar, isso é uma autolesão. Você está, né, de alguma forma, danificando o seu organismo em não tomar certas atitudes. Porque geralmente quando se fala em autolesão e se fala mais em automutilação, a gente pensa logo que a gente vê em série, em filme, as pessoas com enfim, com qualquer objeto cortante fazendo marcas no corpo, né? É a primeira ideia que vem na nossa cabeça. Agora, eu queria que vocês explicassem melhor o que leva uma pessoa a agir dessa forma. Eu lembro que era uma coisa que me impactava muito. Claro que o impacto até hoje é muito grande, mas que eu pensava assim, por quê, né? Por que a pessoa está fazendo aquilo? Até que alguém me explicou, e eu queria que vocês complementassem essa ideia, que a pessoa está sentindo uma dor tão grande que ela prefere uma dor física para esquecer aquela dor psicológica. Como é que isso funciona? É isso mesmo? O sofrimento da pessoa é muito difícil de mensurar, né? O sofrimento do ser humano, a forma como cada um sente, e a gente percebe que isso acaba se tornando a automutilação, a autolesão, é um comportamento instintivo, né? É um comportamento natural, né, do nosso cérebro, a nossa tentativa de fazer uma compensação, de forma que a gente acabe abandonando um comportamento de sofrimento para que a gente possa não só trocar esse comportamento de sofrimento, mudar alguma coisa, trazer um pouco de prazer para o corpo. Então, como eles têm muita dificuldade de encontrar formas de prazer, acaba se compensando a dor de uma outra maneira. Então, para você tentar acabar com aquele sofrimento, que a gente pode até chamar de sofrimento da alma, né? O sofrimento do coração da gente, o sofrimento do cérebro da gente, eles acabam tendo esse comportamento de machucar o próprio corpo. Então, assim, esse machucar, ele não é só a questão de se cortar, não são só os cortes, são as agressões físicas mesmo. Já vi pacientes que se agridem fisicamente, se batem, usam fogo, tem esse descuido com a higiene, né, com o seu próprio corpo. Então, é uma forma que eles têm de transportar a dor de uma forma para outra forma. Quero dizer, eu sei que não vai ser melhor, mas pelo menos eu quero sentir uma dor diferente, eu quero sentir um sofrimento diferente, porque esse já está insuportável. Encontrar uma outra forma, para ver se de alguma maneira aquilo ali se abranda, né? Então, é a tentativa de uma compensação. A dor física, ela é mais fácil, entre aspas, de ser controlada. Então parece que quando você sente uma dor física, você tem uma dimensão dessa dor, você está vendo onde dói, você sabe onde dói.
As dores psicológicas, né, as dores que não têm uma natureza física visível, são mais difíceis da gente mensurar e controlar. Então, quando a gente faz essa troca, como a Manuela disse, né, de parar de sentir essa dor interna para sentir uma dor externa, é como se a gente tentasse ter o controle de um tipo de dor que a gente sente. E aí a gente consegue tentar, né, na cabeça, principalmente de adolescentes que não sabem manejar direito as emoções, tentar controlar essa dor de uma forma mais precisa, né? E como lidar com essas situações que a gente está vivendo hoje de luto, de perda. São momentos de perda constantes. E então, se nós adultos, a gente já tem que lidar com a mudança de ambiente de trabalho, o nosso trabalho, ele meio que se desconfigurou completamente. Eu fazia atendimento presencial, consultório, e, enfim, agora eu continuei atendendo, mas de forma online, fui me instrumentalizar para isso, e isso mexeu com muitas questões internas minhas de ter que me organizar. Ok, mas eu sou uma adulta, a premissa que se entende, não, ela já tem mais estruturas emocionais, psicológicas e físicas para lidar com isso. Mas agora pensando nas crianças e nos adolescentes e nas famílias, que o ambiente escolar, o ambiente de ensino, ele está totalmente descaracterizado. Acontece de situações assim, onde muitas vezes na escola era o único ambiente saudável que aquela criança, aquele adolescente, ele frequentava, e nesse momento ele não está mais frequentando essa escola. Porque o que acontece? Na escola tem toda uma questão de institucionalização. A escola tem banheiro, tem refeitório, tem várias outras salas. Muitas vezes na casa desse estudante não tem banheiro, todo mundo dorme junto, inclusive cachorros. Né? Alguns relatos que a gente escuta, não é a realidade de todo mundo, obviamente, mas acontecem situações. Então, onde a pessoa vê aquele ambiente onde ela gostava de frequentar e ela não pode mais frequentar, não sei muito bem lidar com isso. Então, como a Emanuele falou e o Lucas, acaba achando uma outra estratégia, até de depreciação, né? No momento que não se cuida do corpo, tem toda uma depreciação, só que daí já vem toda a questão de autoestima junto, aí já vem depressão, já vem outras comorbidades, ansiedade, que pode levar a essa autolesão, que lá na frente talvez possa ser uma automutilação. Mas, como foi falado antes, nós somos multifatorial, não tem uma razão apenas, né? Então Agora, uma é coisa que eu queria que vocês complicado. esclarecessem, que eu acho que para quem está assistindo, por exemplo, a questão do banho. Foi algo que vocês falaram no início que me chocou, que eu falei assim, caramba, porque muitas vezes os pais pensam assim, ah, é fase, né? Principalmente menino, culturalmente, né? Que se fala, ah, ele não gosta de tomar banho, ah, não sei o quê, lá, lá, lá. Então, assim, como que a gente sabe se é uma questão de fase ou se isso já é realmente uma autolesão? Dá para diferenciar? Quais as dicas que vocês poderiam dar? Assim, eu queria começar com um comentário que eu acho assim essencial e pertinente nessa situação. Que eu queria até pegar um gancho do que a Danusa falou, né, sobre a questão adaptativa, né, do adulto e do adolescente. Né? A gente leva em consideração que nós como adultos, estamos já extremamente afetados nessa situação. Nós não trabalhamos em home office. Né? Nós estamos nos adaptando a esse tipo de coisa. Então, toda a nossa vida mudou, nós não temos formas de dissipar o nosso estresse, mas a gente coordena isso de uma forma diferente. O adolescente, não. A gente já leva em consideração que a gente pode dizer que é a pior fase da nossa vida, né? A mais difícil, na verdade, né? É uma fase que a gente sai da infância, que a gente está entre a infância e a vida adulta, então a gente está começando a descobrir quem a gente é, os nossos interesses, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, começando a desenvolver a nossa personalidade, né? E nessa situação a gente ainda tem que lidar com as coisas ao nosso redor. É aí que nós entramos nos conflitos, nas situações em que nós temos que ser mais independentes, né? Então é um período muito estressante, extremamente conflitante, muito difícil para eles. Então a gente entra já numa situação em que eles são naturalmente vistos como muito queixosos, já não tem muitos interesses, os pais falam, ah, isso é bobagem, deixa para lá, ou isso está numa fase. Tem coisas que realmente fazem parte da fase, mas tem outras que a gente tem que
prestar verdadeiramente atenção, e muitas das vezes são esses deslizes que nós temos, né? Esse comportamento que nós temos, deixa para lá, não é nada, que muitas das vezes a gente acaba degringolando uma situação em que complica muito esse adolescente, ele entra num quadro psiquiátrico grave de se machucar, da automutilação, da autoagressão, da falta de cuidados com a higiene. Então, assim, a diferença entre um paciente que simplesmente não quer tomar banho é que quando você dá uma forçadinha, ele vai tomar aquele banho dele. Você dá uma empurrada, ele vai. Né? Agora, o meu problema é, essa criança, esse jovem, esse estudante, né, esse adolescente, ele fica isolado, ele está muito tempo no quarto, tem visto umas marcas estranhas, só está usando manga comprida, calça comprida e está calor, um comportamento meio estranho, meio arredio, de irritabilidade, não está dormindo direito, passa as madrugadas acordado demais. Então, assim, a gente percebe que vem um comportamento que é fora do padrão. Não é só, ele não gosta de tomar banho, tá com preguiça, não quer tomar banho. Não, porque o comportamento do preguiçoso no tomar banho, ele dá um jeito, uma hora ele toma o banho dele, né? Mas, assim, o jovem que realmente não tá tomando banho, não é só o não tomar banho. Tem muita coisa ali, né? E, às vezes, são essas coisas e são pequenas informações que a gente tem que ir pegando ao longo do tempo, ao longo dos dias, para a gente perceber que tem alguma coisa errada com esse jovem. Não, acho Isso que fantástico. Eu Manuela. quero ouvir isso, quero ouvir Lucas. Bastante dicas, porque é o que você falou. Às vezes, você vai deixando para lá da idade, isso aqui também não tem muito problema, isso aqui todo mundo está fazendo, o filho da minha amiga também faz, ou a filha da minha amiga, do meu amigo, se for pai, enfim, mãe, não vem ao caso. Mas vai deixando, eu acho importante você chamar a atenção para isso. Lucas, por favor. Isso que a Manuela está trazendo, eu acho que é essencial, né, Daniela? Quando a gente pensa em falta de higiene pessoal, né, em falta de cuidados com a higiene pessoal, como sendo comportamentos autolesivos, a gente está falando sobre não tomar banho, sobre não escovar o dente, sobre não se importar de usar a mesma roupa 3, 4 dias seguidos, com o calor absurdo que está fazendo. A gente fala sobre dificuldade para limpar o quarto, para trocar o lençol da cama, para não ver que aquela meia que ele já usou a semana inteira está fedendo. Então, eu estou falando de uma série de comportamentos que vão agravar o não tomar banho. Se o seu filho chega da escola depois de jogar futebol na rua com os meninos e tá com preguiça de tomar banho e vai pro quarto jogar videogame, é uma coisa. Mas se o seu filho, depois de um dia sem fazer nada, deitado, prostrado na cama, sem ânimo, não toma banho, no outro dia não toma banho, no outro dia você vê que tá sentindo aquele cheirinho característico de CC que os adolescentes têm, ainda mais forte por causa de hormônio. Né? Você começa a perceber que vai ligando uma coisa na outra, esse adolescente não tá bem. Né? Quer dizer, ele está construindo, e aí trazendo para a analogia do ferir-se, né, do cortar mesmo, nesse sentido ele está construindo ali um problema, né, o cheiro ruim, de repente os embates em casa porque ele não está tomando banho. Alguma coisa para deslocar aquela dor, seria isso? Pode ser também, mas tem outros fatores também. Por exemplo, o banho é regulador de temperatura. O banho ajuda a gente a regular as nossas bactérias do corpo. Né? O banho tira essas pele morta, né? Que a gente vai acumulando ao longo do dia. Então, tomar banho não é só uma higiene, mas é um cuidado com saúde. Né? Então, se ele vai, de alguma forma, não tomando banho, deixando para lá, ele está deixando de se cuidar. E ele está mostrando que ele não está se importando com ele mesmo. É por isso que a gente precisa começar a ficar atento. E os pais? Porque a Danusa também fala, poxa, os pais já estão passando por isso, eu passei por isso, todos nós. Como agir? Que dicas vocês podem dar? Porque, assim, tem até uma especialista que vinha muito aqui ao programa, fala assim, da autorregulação, né? A psicóloga falando como é importante a gente se autorregular antes até de dar bronca, antes de chamar atenção para alguma coisa que a gente ache necessária. Então, assim, quais dicas vocês dariam para esses pais que estão sobrecarregados, que estão assustados também porque estão conhecendo novos eles, né, nessa viagem interna e de isolamento social, e novos filhos, porque os filhos estão também numa situação que nunca estiveram antes.
como lidar, né? Como lidar com a sua angústia e também amenizar para que o filho não fique tão angustiado e não parta para um quadro de autolesão. Eu acredito muito onde se tenha um ambiente favorável para escuta, para acolhimento, empatia e respeito. Eu digo que empatia ela tem que vir acompanhada do respeito, porque muitas crianças e adolescentes sofrem muito quando eles se sentem menosprezados, a questão de desvalia. Isso gera um turbilhão de emoções e que é muito difícil de organizar sozinhos, né? Como eu falei antes, né? Nós adultos subentende-se, a gente acha que a gente já tem esses mecanismos de defesa, essa organização, essa autorregulação. E não é. Nós com os nossos filhos, ou nós educadores com os alunos em sala de aula, a gente sim tem que saber olhar para essa emoção que aquela situação está gerando, mas lembrar que muitas vezes essa autolesão, essa dor, alívio, é também uma forma de chamar, de pedir ajuda. Não é? Eu não vou dizer assim, ele quer chamar atenção, não vamos banalizar, mas é um pedido de ajuda, né? Então, que a gente possa estar atento, ter esse ambiente acolhedor, não só em casa, mas nas instituições de ensino, se faz muito importante. Eu queria fazer um comentário, assim, também, de novo, puxando o que a Danusa falou, né, que eu acho muito legal, assim, essa conexão que a gente põe aqui, com relação a essa atenção, realmente, que nós temos que dar ao adolescente, a queixa dele, porque é muito diferente a gente falar de um comportamento para chamar a atenção e um comportamento de pedir ajuda. É uma distância muito grande entre essas duas coisas, né, porque o chamar a atenção, ele é feio, ele é mal visto, né? O chamar a atenção é só uma coisa para puxar a atenção do outro e não necessariamente uma necessidade, mas não, o pedir ajuda é uma outra coisa. E muitas das vezes esses adolescentes, eles sabem inconscientemente que não serão ouvidos, então eles se calam e eles se escondem dentro deles e acabam tendo esse comportamento maldoso consigo mesmos, né? É assim, por exemplo, tem uma coisa que eu acho legal de colocar para os pais. Nós aqui temos esse conhecimento de, vamos prestar atenção no comportamento dos filhos e tudo mais, a gente entende isso, né? Mas também é compreensível que muitas pessoas tenham dificuldade de ter essa percepção que nós profissionais temos. Então, assim, é por isso que é importante, poxa, se informem, né? Vejam vídeos como esses que a gente está fazendo agora, essas coisas assim que abrangem mais o nosso conhecimento, as nossas informações, para que a gente possa dar um pouco mais de atenção aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos jovens que estão por perto, porque muitas das vezes eles estão nesse comportamento de pedir ajuda, eles não conseguem falar. Eles não conseguem colocar para fora. Sobre esse assunto eu quero falar duas coisas. Queria reforçar isso com você, Manuela, te perguntando assim, o que esses pais podem fazer por si para poder fazerem pelos filhos, né? A questão da máscara de oxigênio que sempre se fala no avião. Então, assim, qual seria quanto tempo em média? Porque a gente sempre pensa, né? Faz alguma coisa por si, alguma coisa que goste de fazer. Eu queria ouvir essas dicas de vocês, porque é importante a gente estar bem ou na nossa melhor versão possível naquele momento, dentro de todo esse contexto, para a gente poder dar conta das outras coisas e dar conta dos filhos, né, de quem a gente cria, para que esse quadro não evolua ou para que isso não ocorra. Como é que a gente se previne disso? Como é que a gente se trata para tratar do outro? Isso também é uma coisa essencial, porque assim, a gente tem muito esse comportamento na sociedade de cuidar do outro. Não, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar da minha mãe que é mais idosa, do meu pai que é mais idoso, eu preciso dar o cuidado. É tudo, nós temos que fazer para o outro, senão nós nos tornamos egoístas, inadequados, né? Só que, na verdade, o pensamento tem que ser outro, ele não tem que ser colocado de uma forma maldosa, mas nós temos que lembrar que, na verdade, para nós podermos cuidar, nós temos que estar bem. Então, em determinado momento, nós temos que parar para pensar, eu estou bem?
eu estou conseguindo me organizar, eu estou conseguindo fazer as minhas coisas, eu estou conseguindo manter as minhas atividades. Então, por exemplo, um pai, uma mãe, você percebe que está tendo dificuldade no trabalho, não está conseguindo se concentrar, ou, poxa, eu tenho andado muito mais irritado com o meu filho, está esquisito, está difícil, né, de eu conseguir lidar com as situações dentro de casa, e é óbvio, né, porque a gente está numa situação de pandemia, nós estamos confinados dentro de casa. Todos ficam mais estressados ao mesmo tempo, nós vamos discutir mais os nossos defeitos, as nossas diferenças, elas se acentuam, né? Uhum. Então, a nossa dificuldade de relação vai se tornando cada vez pior. Então, é óbvio que o nosso estresse é muito maior, a capacidade de nós desenvolvermos um transtorno psiquiátrico é muito maior, é muito mais fácil. Então, o adulto, ele tem uma capacidade diferente de parar para pensar, eu estou conseguindo me coordenar realmente? Eu estou conseguindo fazer as minhas coisas? Eu estou conseguindo me organizar dentro da minha casa e dentro do meu trabalho? Porque a gente percebe um prejuízo que ele vem crescendo gradualmente. A dificuldade para dormir, não está conseguindo se alimentar direito, ou uma irritabilidade muito grande, muito fora do padrão. Olhar ao redor e ver, olha, se eu não estou bem assim, se as coisas não estão indo bem para mim, também não devem estar indo bem para quem convive comigo. E aí a gente está no finalzinho do programa e eu só quero pedir uma dica para cada um de vocês, rapidinho, porque a gente só tem um minutinho. Mas a gente fala muito em escuta, tem que escutar, a gente fala muito isso aqui na educação, dicas para se aproximar. Porque, assim, adolescente não é uma figura fácil de você se aproximar. Se aproximou, começou a conversar, ele vai começar a conversar. Não. Você vai perguntar, como é que foi o seu dia? E ele vai dizer assim, foi bom. O que você não sabe? Ele vai ser monossilábico, né? Como faz essa aproximação? Os pais, enfim, as pessoas que cuidam dos adolescentes, que não têm essa aproximação, como é que faz essa aproximação? Como é que chega para conversar e consegue tirar dele alguma coisa? Quais as dicas vocês dariam? Bom, a gente se aproxima do adolescente conversando sobre o mundo dele. Então, vendo se ele gosta de videogame, de futebol, de ver alguma série, e aí tentando conversar a partir disso com ele. Se a gente tenta entrar no mundo dele, ao invés de trazer ele para o nosso, fica muito mais fácil essa relação, essa comunicação e essa abordagem, seja pai, seja professor, seja próprio psicólogo, que possa estar atendendo esse adolescente. Perfeito. Danusa. Identificar algum momento na rotina que seja prazeroso para ambos e também fazer trocas, né? Também é uma outra sugestão bem bacana. E, por exemplo, eu gosto muito de pensar a questão da própria alimentação, né? Que às vezes eles querem pegar sua comida e ir para o quarto ou ficar um pouco distante da família. Mas então, por que tu não pega a tua comida e vai lá e senta no quarto também? Quer dizer, achar uma outra forma de se aproximar, não necessariamente de uma forma cartesiana, mas vamos inovar também na hora de se aproximar dos filhos. Né? Tem aquela sagacidade, né? Não é, vem aqui, vamos conversar. Só isso já, né, dá um... Então, assim, nessa questão da aproximação, para complementar os colegas, é que, na verdade, a gente tem que ser incisivo, né? A gente não pode ser indireto demais com o adolescente ou ser muito genérico, né? Porque parece que a gente não se importa, parece que a gente não dá importância, parece uma pergunta retórica. Ei, tudo bem? Como é que foi seu dia? Isso não significa nada para ele. Você tem que ser direto. Tá acontecendo alguma coisa? Eu vi isso, isso e isso. Vamos fazer alguma coisa assim, ser incisivo com ele, porque muitas das vezes ele tem um impacto na forma como você fala, na forma como você puxa alguma coisa, alguma informação, e é essa diferença que faz. É ele realmente perceber a importância que você dá, porque usualmente eles realmente se sentem incompreendidos, eles não se sentem valorizados, então é isso que eles precisam, a valorização, ter esse entendimento mesmo. Ótimo, maravilha. Quer dizer, pegar o universo, juntando aqui as dicas de vocês, o universo dele, o que é importante para ele, num momento em que ele esteja mais descontraído, mas também mostrando, sendo incisivo, quer dizer, mostrando realmente uma preocupação, estou aqui por você. Gente, muitíssimo obrigada por vocês terem parado aí terem reservado um tempinho para conversar sobre esse assunto que é tão denso, tão importante da gente discutir. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá!